Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar os parceiros comerciais do Brasil e o destino dos produtos. Vamos lá então, gente? Então, aqui a gente está vendo uma tabela no caso, os principais parceiros comerciais do Brasil, tá? Isso é em 2010, ok? Então nós temos aqui uma relação de 30 países. Os principais que nós temos aqui é China, Estados Unidos, daí vem Argentina, Alemanha e Japão, tá? E os Países Baixos, que são ali no caso os holandeses, né? Então assim, o que acontece? A gente está vendo aqui uma relação dos parceiros que o Brasil tem, no caso que tem um acordo comercial, que faz tanto compra de produtos como venda, né, venda de matéria-prima e aí por diante, né? Mas assim, esses são os principais parceiros que nós temos, ok? Então em destaque são esses 5 primeiros, vamos falar aqui, né? Que é China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Japão, como eu já tinha comentado, né? Daí assim, ele fala aqui, por exemplo, né? Eu vou ler um pouquinho e vou falar para vocês, né? Nos últimos anos, o maior volume de comercialização da Ásia deve-se a intensas relações com a China, que tem se consolidado como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Por que isso, né? A importância comercial chinesa no Brasil deve-se ao fato de que nosso país importa um grande volume de bens de consumo chineses, que são mais baratos do que produzidos em território nacional. Então é óbvio, né? Provavelmente você deve ter algum produto neste momento que foi fabricado na China. Por que é fabricado na China? Como ele fala, é mais barato comprar o produto vindo da China do que ter uma indústria aqui, produzir e vender, né? Entre 1930 e 2009, os Estados Unidos foram responsáveis pelo maior volume do comércio, importação e exportação, né, no caso, né, com o nosso país. Atualmente, o Brasil importa principalmente tecnologia dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão, e petróleo, né, dos países do Oriente Médio. Como ele fala aqui, apesar de nós sermos autossuficientes. Mas aí tem um detalhe, né, uma questão de curiosidade. O nosso petróleo é mais denso e por ele ser mais denso, o nosso petróleo ele é mais voltado para produzir, para fazer graxa, né? Óleo, né? E assim, e o petróleo do Oriente Médio, ele já é mais fino e ele é ideal para produção de combustível. Porém, eles não têm esse petróleo mais denso, então a gente faz essa troca com eles. Nós trocamos o nosso petróleo com o petróleo do Oriente Médio. Tem um acordo, né? Mas vamos lá. Não que, ó, só um detalhe, não que o nosso petróleo não dê para fazer combustível, dá, entendeu? Mas o processo é um pouquinho mais longo, né? E o Brasil tem esses acordos comerciais, né? Continuando, além desses parceiros, o Brasil mantém relações comerciais com países da América Latina, sobretudo, né, com a Argentina, que já que ambos fazem parte do Mercosul, e com países da Europa, sobretudo a Alemanha, que faz parte da União Europeia. Ok? E aqui a participação do Brasil em um bloco econômico, tá ok? Então aqui sobre o Mercosul também, né? Então veja só, o Brasil passou a participar do Mercosul, né, em 1991, juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, seguindo as tendências mundiais de formação de blocos econômicos. Os países vizinhos do Brasil mantinham relações comerciais com o nosso país, mas não eram parceiros. Essa integração do nosso país com os países do Mercosul ampliou a participação do Brasil na economia e no comércio globalizado. Alguns objetivos do Mercosul são a livre circulação de pessoas, bens, serviços, mercadorias e capital. Então, há acordos sobre isso, né? Só uma observação, né? O serviço, por exemplo, vou procurar um emprego na Argentina. Eu preciso de autorização do governo argentino para trabalhar lá. E vice-versa. Mas tem acordos relacionados a isso. Tanto é que, por exemplo, a faculdade de medicina, ela é aceita aqui no Brasil, tanto da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, né? Os países que são membros do Mercosul têm esse acordo nesse sentido também, tá?
a eliminação das taxas alfandegárias e de tarifas, a adoção de tarifas e políticas comerciais externas comuns em relação a países não participantes, quer dizer, eles têm acordos, né, para que esses países, por exemplo, se tiver alguma importação de algum produto, eles têm essa taxação. Então, é mais ou menos o que acontece na própria Europa. Produtos que são produzidos aqui entre esses países dá prioridade para a gente, e se tiver alguma negociação, a negociação tem que ser para o bloco todo, ok? Daí, existem muitas diferenças entre as economias dos países do Mercosul, que vão desde as políticas adotadas para o comércio até os transportes. Os 5 países membros do Mercosul representavam em 2014 83% do PIB da América do Sul, e boa parte deles se deve à economia brasileira, seguido do PIB argentino. Atualmente o PIB argentino está sofrendo bastante pelo fato da pandemia, né? Mas assim mesmo ainda ela tem a sua importância. A Argentina é um grande exportador de produtos agrícolas, no caso o trigo. O Brasil ele não é autossuficiente em trigo e ele importa trigo da Argentina, tá? Couro e carne bovina também, eles são. No caso, couro e carne bovina que eles são exportadores, tá, gente? O que gerou capital suficiente para a implantação de indústrias. Atualmente tem destaque nas indústrias automobilísticas, no processamento de alimentos e no agronegócio. A indústria do Uruguai se desenvolveu da mesma maneira e atualmente se destaca pelo desenvolvimento de software. O país se destaca também pela produção agrícola. Já o Paraguai apresenta um desenvolvimento econômico muito inferior quando comparado ao dos outros membros do Mercosul. Sua produção industrial é pequena e seu comércio é beneficiado pela proximidade com o Brasil. Quem já não foi no Paraguai fazer uma compra, né? A entrada da Venezuela no bloco foi um passo importante na parceria, pois no caso a gente está vendo ali, está em destaque, né? Pois é um país com destaque na produção de petróleo. A Venezuela é o único país sul-americano que faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Atualmente está em crise a Venezuela, uma crise política e econômica. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês, né? Que diz assim: caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa é a promessa que Deus tem para a nossa vida, né? Que a gente tem que estar firme com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, que isso é uma promessa para a nossa vida. Nós permaneceremos firmes, inabaláveis. Deus está aqui para nos ajudar. Amém? Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente!